Na aula de hoje vamos corrigir a nossa atividade, tá? Então, primeira questão, faça um plano cartesiano e localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, primeiramente eu tenho que construir meu plano cartesiano, tá? Que no caso aí é essa cruz que eu tenho, tudo bem? Para minha esquerda negativo, para minha direita positivo, para cima positivo, para baixo negativo, tá? Então, sempre na minha horizontal, que é aquela deitada, eu vou ter o valor de x, e na minha vertical, que é em pé, eu vou ter mais valores de y. Então, os meus pares ordenados são sempre x e y. No caso, na letra A, aí, o meu x vale menos 9 e meu y vale 4. Então, eu localizo onde está o meu menos 9 no x e localizo o 4 positivo no y. Depois só faço ligar os pontos. Reparem só, menos 9 e o 4. Meu ponto seria o A, bem aí, ó, a letra A. Na letra B, 8 e 3. Eu localizo o 8 positivo no X e o 3 positivo no Y. C, 0 e menos 3. Então, 0 e menos 3, no caso, é como se não existisse o valor do 0, só o menos 3 no Y. Tá? Por isso que vocês estão vendo aí o C bem próximo da linha. Então, é marcado em cima da linha, no caso, o ponto. Letra D, menos 4 e menos 9. Menos 4 no X e menos 9 no Y. 8 e 0. Então, nesse caso, como eu falei anteriormente, só vou ter o valor de 8 no X positivo. Então, eu localizo onde está o 8 e marco em cima da linha. 0 e 0. O F, 0 e 0. 0 e 0, ele é o centro de todos os pontos, que se chama origem. Se é o centro, é a origem. O G, menos 6 e 0. Então, menos 6 no X e o Y, 0, eu não vou marcar. Tá? Então, é só fazer as ligações aí, procurar os números positivo e negativo e fazer as ligações. Segunda questão, em quais quadrantes estão localizados os pontos, tá? Então, os quadrantes, um plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes, então eu tenho 4 quadrantes, tá? Então, os quadrantes, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Como vocês estão vendo aí na tela, os quadrantes, eles são anti-horários. Então, tá bem definido aí onde fica o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Então, eu quero localizar qual quadrante se localiza o menos 2 e o menos 4. Como vocês viram na atividade anterior, eu localizei no plano cartesiano os pontos. Então, sempre o primeiro par ordenado vai ser o x e o segundo vai ser o y. Localizando os pontos menos 2 e menos 4, então eu percebo que esse ponto ele vai pertencer ao terceiro quadrante. 3 e 1. Eu procuro 3 no X e 1 no Y. Então, esse ponto vai pertencer ao primeiro quadrante. Menos 5 e 6. Menos 5 no X e 6 no Y. Então, esse ponto é o segundo quadrante. 8 e menos 7. 8 no X e menos 7 no Y. Esse ponto pertence ao quarto quadrante. 9 e menos 3. 9 no X e menos 3 no Y. Esse ponto também pertence ao quarto quadrante. 3 e menos 4. 3 no X e menos 4 no Y. Quarto quadrante. 4 e menos 3. 4 no X e menos 3 no Y. Quarto quadrante. Menos 8 e menos 9. Menos 8 no X e menos 9 no Y. Terceiro quadrante. 8 e 9. 8 no primeiro quadrante e 9 no Y, primeiro quadrante. 8 e menos 9.
Desculpa, 9 e menos 8. 9 no x e menos 8 no y. Então, ele pertence ao quarto quadrante. Não esqueça que os quadrantes são, no plano cartesiano, são sempre colocados no sentido anti-horário. Terceira questão. Dados conjuntos A, 3, 4 e 6, B, 1 e 2 e o C, 3, 6, 9 e 1. Determine o produto cartesiano. Bom, aí eu tenho que formar os meus pares ordenados, tá? Então, aí no caso, na letra A, ele quer que eu forme o produto cartesiano A com C. Então, eu pego o primeiro elemento de A, que é o 3, e vou multiplicar por todos os elementos de C. Então, eu vou formar os pares ordenados. 3 com 3, 3 com 6, 3 com 9 e 3 com 1. Agora, eu vou pegar o segundo elemento de A, que é o 4, e formar meus pares. 4 com 3, 4 com 6, 4 com 9 e 4 com 1. Agora eu vou pegar meu terceiro elemento de A, que é o 6. 6 com 3, 6 com 6, 6 com 9 e 6 com 1. Sempre um elemento do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. Na letra B, B com C. Agora eu vou selecionar o conjunto B e o conjunto C. Então, fazendo o par ordenado B vezes C, eu vou pegar o primeiro elemento de B, que é 1, e formar o par com 3. 1 com 3, 1 com 6, 1 com 9 e 1 com 1. E pegar o segundo elemento de B, que no caso vai ser o 2, e formar pares ordenados com o conjunto C. Então, vai ser o 2 com 3, o 2 com 6, o 2 com 9 e o 2 com 1. Na letra C, eu quero A com A. A vezes A. O conjunto A com o próprio conjunto A. Ou A elevado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, pegando o conjunto A com o próprio conjunto A, eu vou obter 3 com 3, 3 com 4, 3 com 6. 4 com 3, 4 com 4, 4 com 6. 6 com 3, 6 com 4 e 6 com 6. Na letra D, B vezes B, ou B elevado ao quadrado. Então, agora eu quero o conjunto B fazendo pares ordenados com o próprio conjunto B. Então, eu vou obter 1 com 2, 1 com 2, 2 com 1 e 2 com 2. Terceira questão. Sejam A, conjunto A, 0, 2, 4, o conjunto B, 1 e 3. Represente A vezes B. É outra questão aí sobre produto cartesiano. Então, fazendo o A vezes B, eu vou obter o primeiro elemento de A, que é 0. Então, vai ficar os pares ordenados. 0 com 1 e 0 com 3. Pegando o segundo elemento, que é o 2, então 2 com 1 e 2 com 3. Pegando o terceiro elemento, que é o 4, então 4 com 1 e 4 com 3. Na letra B, eu quero o inverso, B com A. Então, agora eu vou pegar o primeiro elemento de B e fazer os pares ordenados com A. Então, o primeiro elemento de B vale 1. Então, 1 com 0, 1 com 2 e 1 com 4. Agora, o segundo elemento de B, 3 com 0, 3 com 2 e 3 com 4. Quarta questão. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 com 5 e o B, menos 5 com menos 2. Então, aí no ponto A, eu vou obter o x1 e o y1. E no ponto B, eu vou obter o x2 e o y2. Então, o meu x1 vale 2 e o meu y1 vale 5. O meu x2 vale menos 5 e o meu y2 vale menos 2. Jogando para a equação, que é x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, eu vou obter x2 menos 5 menos o x1, que vale 2, eleva ao quadrado, mais y2
2, que vale menos 2, menos o y1, que vale 5, elevado ao quadrado. Então, menos 7 com menos 2 são números que tenham os sinais iguais. Com sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, menos 5 com menos 2 dá menos 7, elevado ao quadrado. Mais menos 2 com menos 5, outra vez eu tenho sinais iguais. Somo e conservo o sinal. Então, menos 2 com menos 5 dá menos 7, elevado ao quadrado. Então, menos 7 elevado ao quadrado dá 49 positivo. Lembre-se que todo número negativo elevado ao quadrado ele se torna positivo. Mais menos 7 elevado ao quadrado dá 49. Então, 49 mais 49, 98. Fatorando esses números, fatorando 98, eu vou obter 2 vezes 49. 2 vezes 49 dá 98. Então, raiz quadrada de 49, 7. Como 2 não tem raiz exata, então eu deixo dentro da raiz. Então, o resultado, 7 raiz de 2. Quinta questão. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante do ponto A, 1 e 4, e B, menos 6 e 3, a distância P vale... Então, essa é outra questão de distância entre os pontos. Eu estou dando o ponto A e o ponto B. Então, o ponto A, 1 e 4, o x1 vale 1 e o y1 vale 4. x2 vale menos 3 e o y2 vale 3. Então, jogando para a fórmula da distância entre pontos, então... eu vou obter menos 6 e menos 1, ou seja, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1, ou seja, 3 menos 4 elevado ao quadrado. Então, menos 6 com menos 1, daí dá menos 7. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais 3 menos 4, sinais diferentes, subtrai da soma do maior. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Então, menos 7 elevado ao quadrado dá 49. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, 49 mais 1, 50. Fatorando o 50, eu vou obter 2 vezes 25. Então, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 2, como não tem um valor exato, para aí. Por que aí a fatoração de 50 eu obtive 2,25? Porque se eu reparar, o 25 tem raiz. Então, na fatoração seria 50 dividido para 2 seria 25. 25 dividido para 5 seria 5. E 5 dividido por 5 seria 1. Então, 5 vezes 5, 25. Então, 2 raiz de 25, raiz quadrada de 25, 5 raiz de 2.